mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Olá, boa noite a todos, amém. A paz do Senhor aos amados irmãos. E boa noite aos gentios, tá? Bom, irmãos, vamos agora partir para o tema como conhecer os falsos pastores, tá? Porque Camila Barro ensinou ao mundo inteiro. Camila Barro ensinou às mulheres que ninguém conhece quem é joio. Nenhum pastor que tem muitos anos de igreja conhece quem é joio, né? Porque joio é aquele que mente contra a verdade, que nunca se converte, está ali dentro da igreja disfarçado como cristão e não é cristão, né? Vive servindo a dois senhores e nunca se converteu, né? E todos que mentem contra a Bíblia, acrescentam na Bíblia, esses são os joios, tá? Então Camila Barro ensinou isto ao mundo. Não só Camila Barros, mas também os pastores da teologia, tá? Então vamos aqui, irmão, acompanhar como conhecer os falsos pastores, tá? Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em Jeremias 23. Olha só, irmão. Ai dos pastores que destroem e dispensam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispensaste as minhas ovelhas e afugentaste, e delas não cuidaste, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então está aqui, tá? Então os pastores, eles nunca apacentaram as ovelhas como Deus manda, tá? E é por isso que você viu milhões de ovelhas que se acovardaram por coronavírus. Por quê? Porque os pastores não apacentaram do jeito que Deus manda. Pelo contrário, afugentaram as ovelhas. Os próprios pastores afugentaram as ovelhas. Meteram medo, as ovelhas ficaram tudo com medo do coronavírus. Então está aqui. Então o próprio Senhor disse que vai castigar esses pastores que ainda não apacentam as ovelhas como Ele manda. Só quer falar de bênção, de milagre, de campanha, de prosperidade. A promessa está aqui. E Deus fez isso em muitos pastores lá no passado, no Velho Testamento. Castigou tanto pastores como profetas e ovelhas que diziam ser ovelhas, tá? Então as profecias, o que aconteceu no Velho Testamento, no passado, vai acontecer também no presente, como já aconteceu. De pastores morrerem com coronavírus, pastores morrerem com raio e assim vai, né? Então veja aqui, irmão, algumas ovelhas se afastaram, algumas ovelhas se afastaram da igreja. Por quê? Porque os pastores só querem pregar de bênção, de milagre, disso e aquilo, e as ovelhas não vê nada acontecer. Então, o que acontece é que os pastores fazem com que as ovelhas se afugentem, né? Então, muitas ovelhas saíram dessas igrejas que só querem pregar prosperidade. Muitas delas foram para o mundo e outras procuraram as igrejas, os templos verdadeiros, né? A igreja verdadeira. Muitas delas que saíram dessas igrejas da teologia, que só prega prosperidade, bênção, milagre, campanha, algumas delas foram para o mundo. Isso é culpa do pastor. E outras procuraram o lugar certo. Então são os próprios pastores que afugentam as ovelhas, porque não prega o que Cristo manda pregar. Vamos aqui, mas continuar. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiveres afugentado, e a fareis voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre ela pastores que as pacentem, e elas jamais temerão, né? Então, o verdadeiro pastor, ele vai apacentar as ovelhas de verdade.
vai mostrar os mistérios da Bíblia que elas não conhecem, que elas não conheceram dos pastores da teologia. Então esse pastor verdadeiro vai prepará-la. E ela não vai mais temer a mal nenhum que virá a essa terra. Tá? Então tá aqui, irmão. O próprio Deus é quem vai juntar. O próprio Deus é quem vai juntar suas ovelhas verdadeiras. Vai tirar suas ovelhas dessas igrejas falsas e vai dar um pastor verdadeiro para apacentá-la com a verdade certa, com o verdadeiro evangelho, tá? E graças a Deus, muitas ovelhas estão saindo da igreja da teologia, graças a Deus. Amém. Por causa das verdades que são manifestas pelos verdadeiros cristãos, os verdadeiros sábios do Senhor. Então vamos aqui, irmão, para o próximo passo, tá? Vamos agora para Isaías 56. Isaías 56. Isaías 56, versículo 9, tá? Isaías 56, versículo 9. Diz assim: por isso está longe de nós o juízo e a justiça, não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. As paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apapados, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como urso e gememos como pombas. Esperamos juízo e não o há. A salvação e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar ou mentir contra o Senhor? O retiramos-nos do nosso Deus o pregar, opressão e rebeldia, e conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Então você veja aqui, irmão, que tremendo, olha, que tremendo. Então, os pastores mentem contra o Senhor e retira do nosso Deus o pregar, o pregar opressão, rebeldia e conceber. Então aqui, irmão, imediatamente eu quero aqui dizer para vocês, para você conhecer o falso pastor. Quando o pastor Antônio Júnior diz que não é para você buscar a perfeição, ele já causou a rebeldia contra Deus, tá? Já causou a rebeldia. O pastor que diz que não é santo, que não é perfeito, que ninguém é perfeito, que ninguém é santo, esse pastor já causou a rebeldia contra Deus, contra o próprio Filho de Deus. Então é assim que você conhece os falsos pastores e as falsas ovelhas cristãs que estão seguindo eles. Jesus falou que é para ser perfeito. Jesus falou que é para ser santo, como Ele é santo. Escolha. Ou ouvir os seus pastores da teologia, da prosperidade, ou o pastor verdadeiro, Jesus. Você é que escolhe para onde você quer ir, ou para o inferno, ou para o céu, tá? Isso aqui não é brincadeira, tá, irmão? Isso aqui não é brincadeira. Então vem aqui, irmão, o versículo 15. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Está aqui, irmão, o que eu queria dizer para todos vocês. A verdade de Deus,
A verdade de Deus sumiu na boca desses cristãos, sumiu. Estão falando mais de criaturas, estão falando mais do amor humano. A verdade de Deus sumiu. E quando nós manifestamos a verdade da Bíblia, mostrando capítulo e versículo, eles não estão nem aí. O espírito do erro cegou a muitos cristãos. Então você veja aqui, irmão, a verdade de Deus sumiu na terra, na boca desses cristãos que estão em silêncio, calados. Então tá aí. Por que a verdade de Deus sumiu? Por causa dos cantores, das cantoras, que diz que é para vocês ficarem em silêncio, calados. E ninguém prega mais Cristo, ninguém prega mais a palavra. Porque pregar Cristo é você manifestar toda a verdade da Bíblia, para que as pessoas conheçam o conhecimento e a sabedoria de Deus. Então tá aí, irmão, tá aí terrível o que esses pastores estão fazendo com vocês. Terrível. Então a verdade sumiu também da boca desses pastores da teologia. Terrível, terrível, muito terrível. Jesus disse que é para ser perfeito, ele disse que não é para ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Jesus disse que é para ser santo, ele disse que ninguém pode ser santo, e ele não é santo, e ele mesmo disse que não é santo. E, irmão, vocês estão seguindo os filhos do diabo, os filhos do diabo. É triste, irmão, é triste, tá? Mas cabe Deus tratar com as casas rebeldes. Meu dever, como falei, é manifestar a verdade, tá? Então vamos aqui, mas só. Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça os susteve. Então seja aqui, irmão. Então, irmão, aqui é que na terra, lá no passado, no Velho Testamento, não houve ninguém, nenhum intercessor por Deus. Não houve ninguém que defendesse a Deus. Não houve. A verdade sumiu da terra. Então o próprio Deus teve que agir na terra para defender a sua palavra, a sua verdade. Então é aonde Deus ele usa um profeta, né? Deus usa o profeta para manifestar a verdade. Porque a casa de Deus estava se tornando casa rebelde. Ninguém foi a favor de Deus. Está triste, irmão, está triste. Então tá aqui, irmão, vamos para a próxima. Então, como eu já mostrei para vocês aqui, né, como conhecer os falsos pastores. E eu já dei toda a dica. Né? Já dei toda a dica. Vamos, irmão, para Ezequiel 22. Ezequiel 22. Ezequiel 22, 26. Olha só o que diz. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo, o profano e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. Isso aqui é tremendo, irmão, tá? Isso para os sacerdotes, para os pastores, são para todos, para todos. Então o Senhor diz que os pastores, né? Pastores, sacerdote, bispo, falso profeta, apóstolo, para todos essa palavra, essa lei. Então eles transgridem a lei de Deus. E como é que os pastores transgridem a lei de Deus? Exatamente aquilo que eu falei. Quando Jesus diz que é para nós ser perfeito, então os filhos do diabo vai dizer que não é para ser perfeito, né? Como eu já mostrei a vocês, né, vários cristãos que aprenderam dos pastores. Aprenderam do Wilton Bezerra, de Laranjeira, da Igreja Monte Sião. Então eu já postei para você essa verdade, ele mesmo publicando no Facebook, que não é para ninguém ser perfeito. Então veja aí, irmão, quem são os filhos do diabo. Então isso significa que ele está transgredindo
a lei de Jesus, o mandamento de Jesus. Então a prova está aí, tá, irmão? A outra coisa aqui que diz aqui, irmão, a outra coisa que diz aqui, 26, é que os pastores não sabem mais, não sabem discernir quem é limpo e quem é imundo. Mas claro que os pastores da teologia sabem. Só que como eles fez aliança com o Papa, com as religiões, com o governo do mundo, o retorno do mundo, todos ali são santos, na igreja todos ali são santos. Então não existe mais nessa igreja da teologia imundos, todos ali são santos. Então o pastor não julga mais ninguém, o pastor não fala mais do pecado de ninguém. Isso já está acontecendo nesse fim dos tempos. Os pastores da maçonaria, bodes da maçonaria, tá, irmão? Os bodes, desde o princípio, quando começou a igreja, já estão se manifestando quem realmente eles são. Porque a própria Bíblia diz que eles se revelarão quem realmente eles são. E realmente eles estão se mostrando quem realmente eles são, e sempre foi desde o início. São igrejas maçom, são bodes da maçonaria. Toma aqui, dá continuidade, irmão, olha só. Os seus príncipes no meio dela são como lobos, né? Como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruir as almas e ganharem lucros desonestos. Então você veja aqui, irmão. Então eles fazem sacrifícios para ganhar lucro, ganhar prosperidade, poder. Né? O que o diabo promete a esses poderosos da terra. Então eles têm que fazer o que o diabo pede, é sacrifício humano, sacrificar as pessoas, criando doenças, criando vírus. Sacode, irmão, sacode. A Bíblia é incrível, é muito incrível. É o versículo 28. Os seus profetas, eles encobrem isto com calpo, visões falsas, predizendo mentiras e dizendo assim, diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Então a Bíblia diz aqui, irmão, que os profetas, tanto profetas como pastores, eles encobrem os seus próprios parceiros, né? Encobrem. Aqueles que são corruptos, eles encobrem. Começa a profetizar, o Senhor me revelou que este homem é de Deus. O Senhor me revelou que este homem é o ungido de Deus. Aí começa a cobrir o falso presidente, o falso pastor. Começa a defender os seus próprios parceiros, que só quer receber e não dá para as ovelhas. Então eles encobrem uns aos outros, protegem uns aos outros com visões falsas e ainda diz, assim diz o Senhor. Tá? É incrível, irmão, a sabedoria aqui que você busca na Bíblia aqui é incrível. É muito incrível, tá? Olha só, irmão. O versículo 29. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam, roubam, fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, oprime sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não destruísse mais a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor, os consumi, fiz cair ilhas sobre as cabeças, o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Então tá aqui, irmão, né?
Então tá aqui, nós hoje estamos vivendo na terra de presidentes poderosos da terra que não resolve nada, só engana o mundo. Oprime os pobres, não deixam ninguém ser próspero, ter seu trabalho para trabalhar dignamente, com salários aumentados, um salário bom. Não é aumentar centavos, não, é aumentar um salário bom, para que nós possamos também ajudar os pobres, para que não houvesse pobre na terra, né? Porque nós temos a lei de Deus sobre os pobres, né? Eu vou trazer para você depois essa lei de Deus sobre os pobres, tá, irmão? Então, se todos os presidentes obedecessem a Deus, se todos os magistrados deste mundo obedecessem a Deus, não haveria pobre nessa terra. Se todos na terra obedecessem a Deus, tá? Essa aqui é uma verdade. Não haveria pobre na terra. Os magistrados, os presidentes estariam ajudando os pobres, todo mundo teria casa, teria, sabe, irmão, prosperidade. Mas como o mal existe, o pecado existe, então nós temos na terra homens malignos, filhos do diabo, homens que nunca foram escritos no livro da vida. Tá? Então o Senhor diz que haverá guerra em geração, haverá guerra eu esqueci o nome dele, de Abimeleque, em geração, tá? Então não espere paz, um futuro de paz, porque a promessa de Deus foi feita, a profecia de Deus. Haverá só guerra em geração. Não haverá paz no futuro. O ódio continuará na terra. Isso vocês vão ver lá na frente. Porque os especialistas, os psicólogos especialistas, filósofos ateus, budistas, espíritas, yogas, essas religiões, os governantes da terra, só fazem enganar vocês. Mas não espere paz para o seu futuro, né? Haverá a paz que eu falei, mas se prepare que tudo vai começar um grande terror do qual falou o próprio Jesus, tá? E outra coisa, irmão, quando você vê os pastores dizendo que um futuro melhor, nós vamos ter um futuro melhor de prosperidade, então, saiba de uma coisa, que esses pastores estão transgredindo a lei de Jesus, está transgredindo a profecia, tá? Porque a própria Bíblia diz que quem deseja o dia do Senhor, a vinda, não será luz, será treva. Só será luz para nós, verdadeiros cristãos, quando Cristo aparecer no céu, tá? Aí será luz para aqueles que não ficaram na igreja dos pastores da teologia, tá? E quando eu ver um pastor da teologia que realmente voltou ao primeiro amor, eu vou respeitar esse pastor, eu vou honrar ele, né? Eu vou honrar esse pastor. Mas por enquanto, quando eu vejo as mentiras, outros evangelhos, eu não honro e não respeito esses pastores da teologia. Só respeitarei quando eles voltarem ao primeiro amor e pregar isso aqui. Não coisa de hebraico, de pesquisas, não. Isso são ensinos. Il était là pour me consoler. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akoti sanga na famia bozambe.
na betelo lisolo ya camarade nangai azalaka lisusu camarade te akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Soki ote moninga nanga, moninga nanga ya tango nyoso, Jésus, Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Papa ngana yo tozana masolo ebele, oh atamukiri bakoki ko comprendre te esika yo lokotanga moninga nanga. Na mokili naza na bakamarade ebele, kasi soki nazangi naza lisusu neloko te, babengani bakei mosika parce que l'intérêt n'était que les matériels. Mais avec toi Yahweh, Yahweh c'est le vrai amour, bolingo na yo immuable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami, je suis comme Lazare, son appel oye kotalanga te, bato nyonso mokili bakomi kotonganga, mais tu as attendu maman, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh yango na lobi, c'est quoi ça na yonga, atiki baloba na bango, moninga na kaya motema, asungolaka te, atikaka te ba oyo bataka elika na ye. Jésus mon meilleur ami, ma consolation de tous les jours. Jésus, Jésus na kotonda na ngate bolingo na biso ya bolingango langu isi motema na ngai ozali nsonga mon meilleur ami, Yahweh na kotonda na ngate bolingo na biso ngana yo tozala ba expérience na ba souvenir ebele. Jésus mon meilleur ami, oza nyonso na ngai mon fidèle ami, Jésus mon meilleur ami, Yahweh, Yahweh mon meilleur ami, mon meilleur ami. Nasubiri toka kwako Bwana wangu, kama vile Hana alivyosubiri. Ninasubiri toka kwako wangu, kama vile Hana alivyosubiri.
umeniacha kama yatima. Na kuomba usikie dua langu, na usiruhusu adui zangu ufurahie unyonge wangu. Ripoti za wanadamu zinasema eti ya kwamba mimi sitafaulu. Daktari wamesema ugonjwa wangu hauna tiba, mimi nitafariki. Amenihesabia siku zangu za kuishi, ila neno lako linasema kwa kupigwa kwako nimepona, kwa kupigwa kwako nimepona, kwa kupigwa kwako nimepona, kwa kupigwa kwako Yesu nimepona. Niko hapa Baba, niko hapa Baba, unisikie. Mungu wa Lea, niko hapa, uliondoa aibu yake mlangoni pako. Mungu wa Mefiboshethi, blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising
all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love.